Olá, bom dia. Este dia que nos preparou o Senhor. Hoje, nesse dia, estou aqui em março, 10 de março. Um dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Na verdade, é uma quinta-feira, nem sei mais se é 10 ou é 11 de março. Uma quinta-feira. Vou ler aqui no livro de João, alguns dias de silêncio, mas Deus sabe o porquê. No livro de João, no capítulo 3 e o versículo 16, Jesus dando uma explicação ao mestre Nicodemo, depois de ser interrogado, procurado à noite. Jesus explica a Nicodemo dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, isso é, seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que explicação esplêndida, maravilhosa, Jesus dá a Nicodemo quando indagado. Nicodemos, como todos sabem, era um doutor da lei, um homem de profundo conhecimento. E ele chega para Jesus, mostrando a Jesus que ele sabia realmente que aquele homem era o Filho de Deus. Porque ele chega dizendo: Rabi, bem sabemos que é mestre, vinde de Deus, porque ninguém. Ele faz uma afirmativa como conhecedor, como doutor da lei, como observador. Ele diz: ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E tem aquele diálogo todo em que Jesus disse que é necessário nascer de novo. Certo é que mais na frente, no versículo 16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal maneira. Olha que coisa, que deu o seu Filho unigênito, único Filho que tinha, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, a solução do mundo, a solução dos problemas continua sendo Jesus. Jesus é a única porta transcendental. Jesus é o único caminho que leva o homem ao céu. Pode criar-se mecanismo, você pode ser atraído pela multidão, mas isso pode cantar bem, pregar bem, pode ser um bom professor, um bom pastor, mas isso não te garante salvação. Pode ser um bom pai, um bom funcionário, um bom marido, um bom esposo, uma boa esposa, um bom profissional, uma boa profissional. Tudo isso é dever do homem. A salvação só através de Jesus Cristo de Nazaré. Só através daquele homem que nasceu como homem, viveu como homem e morreu como homem para salvar o homem. Jesus Cristo. Aquele que está na cruz, que morreu na cruz do Calvário, mas que ressuscitou ao terceiro dia, provando que ele era Deus. E Jesus disse a Nicodemo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só quero fazer aqui um lembrete. Quando a Bíblia fala todo aquele que nele crer, não é aquele a crer em Deus é diferente de crer na sua existência. É tê-lo como discípulo. É ser um seguidor de Jesus e tentar seguir os seus passos. Observe as orientações de Paulo, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo tinha bagagem para falar isso. Paulo tinha bagagem para falar assim, que eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos, eu vejo hoje quanta ignorância. A ignorância é um vírus terrível que se espalha rapidamente e contamina tanta gente. Quantas vezes eu vi alguém dizer: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo? E você manda ele tirar a camisa, aqui não tem nada. Nunca levou uma chicoteada por amor à palavra de Deus, nunca foi preso por amor à palavra de Deus, nunca foi torturado por amor à palavra de Deus. Paulo sabia o que estava falando. Paulo foi castigado 7 vezes. Paulo 7 vezes foi castigado. Só surra com vara. Paulo tomou 5 surras. 5 quarentenas menos uma.
das 195 açoites Paulo tomou e multiplique isso por 3, porque na ponta do chicote tinha 3 pedaços de osso. Então Paulo tinha razão de dizer, eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, e se Paulo tirasse a camisa, você ia ver as marcas, as cicatrizes abertas nas costas de Paulo, por amor à palavra de Deus. Paulo assumiu a sua função, para a qual Deus o morrera e o designara. Irmão, se tu está na igreja, se estamos pregando a palavra de Deus, se andamos andando segundo a palavra de Deus, não é por meritocracia. Apesar da gente ver alguns filósofos cristãos quase que levando a questão para a meritocracia, para o conhecimento humano, para uma bagagem intelectual, espiritual, isso é bom, mas não garante salvação. Deus não usa a meritocracia para exaltar alguém. A cristocracia é o que Deus usa. Quando você lê a Bíblia, lá no livro de João, no capítulo 15, o seu versículo 16, a Bíblia exclui toda possibilidade de meritocracia. Jesus disse, não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça. Ele ainda diz mais que vos nomeei para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Foi ele que te escolheu. Não me pergunte por quê. Ele tem os seus critérios. Não foi porque você fala bem ou porque você fala mal. Não foi por dó, por piedade. Quais são os critérios, Juraci? Não me pergunte. Nunca saberemos os critérios que Deus usa para alcançar o homem. Foi Ele que nos escolheu. Só o simples fato de estarmos vivos, devemos glorificar a Deus porque foi um processo seletivo muito seleto mesmo. Que não há nenhuma interferência humana nesse processo seletivo, mas Deus te escolheu. Te escolheu para a salvação. Mas mesmo Deus te escolhendo, Ele te deu Ele te nomeou para que vai de fruto. Mas nem sempre dão. Lembra da parábola dos 5, dos 3 e de 1 talento? O que é que o recebeu mesmo? Pouco fez, o enterrou. E tem muita gente assim. Deus o escolhera. Deus o separara, o capacitara e os enviou para a obra dele. Mas foi sufocado pelos problemas dessa vida, foi sufocado pela adversidade. E em vez de crescer raízes profundas, ficou superficiais. Já não é mais a mesma pessoa. Já não acredita que aquilo é pecado, já não acredita que ele é um enviado de Deus, já não acredita que ele é um embaixador de Cristo, já não acredita que ele tem poder sobre as suas mãos para ordenar os espíritos imundos ir embora. Mas lembre, Jesus disse, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não te chamou para ser um fracassado. Jesus não te chamou para perecer, Jesus te chamou para exaltar, Jesus te chamou para te usar como instrumento dele, Jesus te usou para confundir o mundo. Jesus te chamou para confundir o mundo. Para te usar de forma especial, diferente, peculiar, singular. Foi isso que Jesus te chamou. Não queira ser igual a ninguém. Jesus não usa esta metodologia, não quer que você seja igual a A ou a B. Jesus quer que você seja um servo obediente à palavra dele, a que ele diga vai, você vai, a que ele diga vem, você vem. Um servo obediente não questiona o seu Senhor, seja qual for a circunstância. Lembra de Filipe? Pregando na cidade de Samaria. O evangelho crescendo estrondosamente, os discípulos todos correndo para Samaria, porque os seus irmãos samaritanos estavam aceitando o evangelho. E no meio daquela euforia evangélica, espiritualmente falando, o Espírito de Deus diz, Filipe, vai para o deserto, para a cidade que vem de Jerusalém para Gaza. Filipe obedeceu integralmente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, e deixou aquele rebanho ali, e foi para uma terra deserta, em obediência à palavra do Senhor.
Como é bom um homem ou uma mulher, um servo obediente, uma serva obediente à palavra de Deus. E Filipe chega no deserto, de longe ele vê que passa uma carruagem. Mas a ordem do Espírito Santo de Deus foi: vai para o deserto e mais nada. Quem obedece a Cristo consegue ouvir os detalhes. São os detalhes que os torna um servo obediente à palavra de Deus. São apenas os detalhes. E no detalhe era: vai para o deserto, e Filipe foi, e lá ele ficou parado no deserto, olhando a carruagem passar. De repente, uma segunda voz os ordena dizendo: vai, corre, vai até. E quando ele ordena, a Bíblia diz que Filipe corre. E conhecemos aquela história de eunuco maravilhosa, porque enquanto nós pobres pecadores poderíamos ver apenas o eunuco, Jesus estava vendo toda a África. E ali aconteceu uma coisa com Filipe, por ser obediente à palavra de Deus, um servo de Deus, que nunca aconteceu com outro homem nenhum na face da terra. Nunca aconteceu com Filipe. O que aconteceu com Filipe? Nunca aconteceu com nenhum outro homem. Filipe foi trasladado vivo. Jesus nunca fez isso com outro homem, mas fez com Filipe. Filipe foi trasladado vivo do deserto para uma próxima cidade, onde já entrou pregando o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus te chamou para ser exemplo. Jesus te chamou para ser luz. Jesus te chamou para brilhar. Deixa-me fazer só uma lembrançazinha. Quanto maior é a escuridão da tua volta, o teu brilho resplandece. Lembre do que disse Albert Einstein em uma certa faculdade? Albert Einstein disse: não se mede a escuridão, se mede a quantidade de luz. E ele diz para aquele professor ateu que quanto maior for a quantidade de luz, menor é a escuridão. Escuridão será sempre escuridão. Jesus te chamou para ser luz, para brilhar, para modificar, para transformar o seu ambiente. Seja um multiplicador da palavra de Deus, mesmo emudecido. Lembre-se que as maiores mensagens podem ser passadas no silêncio. As maiores mensagens, às vezes, é apenas um olhar de compaixão, quando às vezes você nada pode. Quando você se sente impotente diante da situação, quando você queria resolver, mas as suas possibilidades humanas já não são mais possíveis. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Mas lembre-se, Jesus te chamou para brilhar. Jesus te chamou, como disse Paulo, para ser um astro espalhado no firmamento. Seja esse astro. Não desista dos seus objetivos. Acredite. Jesus acredita muito mais em você do que talvez você esteja acreditando. Você é um instrumento de Deus. Pense nisso.